Desde criança, eu sempre tive muito gosto pelo estudo. Penso que é algo que veio na minha própria herança. Sempre gostei de estudar, de aprender e de ensinar. Um dia de prova, eu terminei muito rapidamente a minha prova e entreguei para a professora. E ela me disse que eu poderia sair. Caminhando para a saída da sala, eu percebi que tinha um colega que estava com muita dificuldade para fazer a prova. E eu não tive dúvida. Parei ao lado dele e comecei a ensiná-lo naquilo que ele tinha dificuldade. Naturalmente, a professora, de forma muito docente, chegou e disse: "Não, você não pode fazer isso." E me encaminhou para a saída. E eu fui embora triste porque não pude ajudar o meu colega. Cresci, cheguei na adolescência e aos 16 anos tomei uma decisão muito importante para a minha vida. Queria ser livre, queria ser independente, queria conduzir a minha própria vida. E aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar aos 16 anos. Foi uma decisão muito boa para a minha vida e para o meu futuro, mas envolveu muitos desafios. 2 apresentaram-se rapidamente. O primeiro, consegui entrar na universidade. O segundo, fazer um curso de engenharia à noite, trabalhando o dia inteiro. Mas com muito esforço, com muita dedicação e com muito estudo, eu consegui vencer esses desafios. E isso foi muito importante para a minha vida. Como gostava muito de estudar, 3 meses depois já estava fazendo meu primeiro curso de especialização, de muitos que eu fiz ao longo da minha carreira. Esse esforço, essa dedicação, essa busca pelo conhecimento foram muito importantes para a minha trajetória. Cresci profissionalmente, alcancei uma condição econômico-financeira estável, construí uma família com 2 filhas lindas, enfim. A minha vida não tinha muito o que reclamar. Mas eu tinha uma inquietude muito grande. Eu tinha traços da minha psicologia que não me agradavam. E me inquietava o fato de buscar tanto conhecimento em tantas áreas diferentes da ciência e eu não conseguia modificar aquela realidade interna. Bom, um dia um colega me apresentou a logosofia. Me convidou para uma palestra pública na Fundação Logosófica. Eu nunca tinha ouvido falar de logosofia e muito menos da Fundação Logosófica. Mas fui à palestra em atenção a ele. E ao chegar na fundação, algo muito especial aconteceu. Chegando na entrada do prédio, tinha lá uma jovem senhora que estava aguardando os convidados. E a forma como ela me recebeu, o sorriso nos lábios, a alegria, o acolhimento e mesmo o afeto foram assim marcantes para mim. Hoje eu recordo, parece que isso aconteceu a semana passada. Entramos no prédio e no percurso até o auditório também ocorreu algo que ficou marcado em mim. À medida que eu caminhava, encontrava pessoas em grupo conversando, e me impressionou muito a alegria, o entusiasmo, a vibração com que eles conversavam e a familiaridade com que me cumprimentavam. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu pensei comigo, naquele momento, eu estou em um ambiente diferente. Que mundo é esse? Naquela época, o único recurso que eu tinha era, eu sentia algo diferente. Hoje, já estudante de logosofia, consigo entender o que ocorreu naquele momento. Foi a minha sensibilidade que captou aquele ambiente. A minha inteligência não sabia onde é que estava, não conhecia nada, não tinha a menor capacidade de julgar, mas a sensibilidade sim. E a logosofia define a sensibilidade como algo muito interessante, um radar psicológico. Então foi esse radar que captou. Bom, mas não ficou por aí.
fui para o auditório para assistir a palestra. Chegando lá, foi a vez da inteligência, porque os estudantes de logosofia, na verdade era um painel público, eram 3 estudantes, eles começaram a apresentar conceitos logosóficos e como estavam aplicando esses conceitos em suas próprias vidas. E mais, como isso estava transformando a sua realidade psicológica. Como eu falei, aí foi a vez da inteligência. Eu falei assim, o quê? É isso que eu estou procurando. É isso que eu quero para a minha vida. Afinal de contas, até então, com tantos conhecimentos, eu não havia conseguido isso e eles estavam conseguindo, por que eu não conseguiria? Esse foi um outro aspecto interessante, que naquela época eu me fiz essa pergunta. Se eles podem, por que eu não posso? Hoje, eu sei que nós todos temos uma mesma configuração, biológica, psicológica e espiritual, ou biopsicoespiritual, como a logosofia define. Então, todos temos a mesma prerrogativa. Então, se um pode, o outro também pode. Depende do esforço que cada um faz na busca dos conhecimentos. Bom, saí daquela palestra decidido. Vou estudar logosofia. E assim fiz. Logo no início dos meus estudos, comecei a me surpreender com os conceitos que eu me deparei logo nos primeiros momentos. Estava fazendo o curso de preparação para ingressar na Fundação Logosófica. Estava lendo um livro chamado Logosofia, Ciência e Método. E me deparei num capítulo sobre os pensamentos. Olha que interessante, os pensamentos. Na verdade, não tem nada de novo nos pensamentos. Os filósofos da Grécia Antiga já falavam sobre isso. Mas o que me surpreendeu foi o conceito logosófico sobre pensamento. A logosofia define assim, é uma entidade psicológica que tem vida própria, que nasce, cresce e muda de uma mente para outra com muita facilidade. E mais, ele atua prescindindo da nossa vontade. Aí entrou de novo a minha inteligência e fez uma conexão direta. Não, mas espera aí, se é assim, então aqueles traços psicológicos que você falou e que muitas vezes ele levava a fazer algo que você não queria, então está aí a resposta. Era um pensamento. E aí eu fui recordando de vários momentos em que eu fiz algo e de repente me perguntei, por que eu fiz aquilo? Ou por que eu falei daquela forma? Eu não queria. E depois fiquei com aquela dor moral, né, porque eu não queria ter falado. Então, naquele momento eu compreendi. São os pensamentos que estão na minha mente e sobre os quais eu estou sem controle, não tenho domínio. E naquele momento eu decidi que eu iria lutar contra esses pensamentos. Ia buscar selecioná-los e controlá-los na minha mente, para que aí sim eu pudesse conquistar aquilo que lá na minha adolescência eu queria, ter o controle da minha própria vida. Bom, mas esse aspecto do pensamento também me conectou com algo muito importante. Eu sempre fui uma criança temerosa, adolescente e mesmo adulto. Eu vivia num ambiente de muitas crendices, de muitos preconceitos, de muita insegurança. E isso me fez um ser temeroso. E naquele momento eu percebi que muito desse temor eram promovidos por pensamentos alheios que estavam na minha mente. A logosofia ensina a trocar o temor pelo valor. E como isso é possível? Substituindo esses pensamentos pelo conhecimento e pelo conhecimento desses recursos internos que nós temos. Nós temos, na verdade, um mundo interno cheio de recursos psicológicos, seja um sistema mental, seja um sistema sensível. E ao manejar esses recursos com acerto, eu vou substituindo aquele temor por um valor
Por exemplo, a confiança em mim mesmo. Então, esse foi um achado muito grande. Um outro aspecto que me surpreendeu na logosofia foi que a logosofia coloca o espírito humano no centro da nossa vida. Nós temos uma configuração biopsicoespiritual. Mas na minha trajetória, essa parte espiritual sempre ficou de lado. Eu sempre me voltei para o lado físico. E a logosofia me mostrou que eu preciso cuidar também dessa natureza espiritual. E por que isso é importante? Nós sabemos que nós temos um limite na nossa vida física. Então a alma, que é o ser físico, com a morte física, ela desaparece, mas permanece o espírito. Então é ele que vai recolher de tudo o que eu realizar nessa etapa de vida, para que eu possa realizar numa próxima etapa. Então eu preciso cuidar do meu espírito para que ele possa recolher bens, o melhor que eu possa realizar nessa etapa de vida. E isso amplia muito a nossa concepção de vida. A logosofia é uma ciência muito nova, criada em 1930, pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Como ciência, ela tem uma base teórica, deixada pelo seu autor. Ela tem um método científico, por meio do qual nós podemos aplicar os seus conceitos em nossa vida. E tem um campo experimental, como toda ciência. E a logosofia tem uma originalidade muito peculiar. Eu diria até que são vários aspectos que conformam essa originalidade. E um desses aspectos da originalidade é que o campo experimental da ciência logosófica, diferente das demais ciências, está dentro de nós, na nossa própria vida. Um outro aspecto é que a natureza dos conhecimentos que a logosofia nos oferece, ela nos permite nos aperfeiçoar não como profissional, como médico, como engenheiro, como advogado, mas como ser humano. E aí sim, a partir desse aperfeiçoamento como ser humano, posso me aperfeiçoar em qualquer campo da minha vida. Por isso, é muito importante que a gente possa aproveitar ao máximo essa etapa de vida, procurando alcançar conhecimentos que nos façam ser melhores seres humanos. Que a gente possa modificar tudo aquilo que está dentro de nós e que não nos agrada. E é isso que a logosofia nos permite, para que a gente possa cultivar valores, cultivar virtudes e eliminar as deficiências, os defeitos que nós vamos, ao longo do nosso tempo, acumulando. Com isso, nós vamos ampliando essa perspectiva de vida e nos preparando para as novas etapas, né? Daí que eu passei a compreender melhor o porquê a logosofia é concebida como uma ciência que nos permite uma nova forma de sentir e conceber a vida. Lembram daquela criança que aos 7 anos quis ajudar o seu coleguinha, mas não pôde? Hoje, já adulto, com os conhecimentos logosóficos que eu tenho adquirido e com as transformações que esses conhecimentos têm proporcionado em minha vida, eu tenho fortalecido essa vontade para fazer o bem de forma consciente, ajudando os demais a experimentar o mesmo que eu tenho experimentado com o estudo logosófico.